Olá, turma de sétimo ano da disciplina de português. Hoje nós teremos uma aula de direcionamento para executarmos atividades no livro, ao qual é linguagem verbal e não verbal. Portanto, vamos dar continuidade à nossa aula. Ele vai estabelecer que a relação de linguagem verbal e não verbal, ele também pode ser caracterizado por uma linguagem mista ou híbrida, que ele vai agregar aí essas duas modalidades. Portanto, a linguagem verbal e não verbal, ela também produz uma mensagem, seja ela uma história em quadrinho, ou por meio de desenhos, ou por fala das personagens, ou também pela falta da fala das personagens. E nesse caso seria uma linguagem não verbal. Então, isso também é importante para a compreensão e interpretação daquilo em que se vê ou do que é informado. Então, nós temos aqui alguns exemplos que são muito utilizados nas redes sociais, como linguagens não verbal, como os emojis, que os livros de vocês trazem isso. E aí as figurinhas elas têm uma representação ao qual ela não traz uma informação escrita, mas ela traz aí uma informação visual ao qual vocês conseguem decifrar esse tipo de linguagem. Então, caracterizando esse nível de linguagem não verbal, ele vai dizer que é uma outra forma de comunicação, como códigos utilizados e as simbologias, que são os símbolos do dia a dia. E isso trará para nós um meio de comunicação, seja ela através de placas, figuras, gestos, cores, sons, ou através dos signos visuais e sensoriais. Mas o que são signos, professor? Signos são chamados o que nós conhecemos como símbolo, é aquilo que representa algo que nós reconhecemos. E sensoriais, porque ele está ligado ao tato, ao corpo, às questões de emoções, tudo aquilo que é sensório motor. Aqui nós temos um exemplo de linguagem não verbal, como uma história em quadrinho. Vocês percebem que há uma informação através da imagem, mas não há um diálogo entre eles. Então, agora vamos passar para entender o que é a linguagem verbal. E aí, ele vai ser aquela que é utilizada através de palavras ou de signos linguísticos na comunicação. Ou seja, podem ser placas que tenham informação lhe direcionando algo como se alguém estivesse lhe dizendo. E ela também será definida como uma linguagem escrita e a linguagem oral. Então, nós temos aqui o exemplo dos tipos de linguagem verbal. São esses dois avisos aí. Conforme tem dito aí, é como se alguém estivesse lhe informando o fato. E aqui nós temos outros níveis de linguagens, que se caracteriza aí a mista ou a híbrida. Então, observem que no primeiro quadro nós temos aí a linguagem verbal, com o enunciado informando. O segundo, a linguagem não verbal, também caracterizado pelo símbolo, mas não há escrita. E o terceiro, que é uma linguagem híbrida ou mista, ou seja, ele vem através desse código de linguagem, esse signo visual, e traz também a escrita abaixo. Então, ele vai ser conhecido aí como linguagem híbrida ou mista. Então, nós ficaremos por aqui, lembrando que as páginas das atividades no livro serão encaminhadas para vocês, e forte abraços e até a nossa próxima aula.